Muitas notícias aqui na Europa do iminente conflito nuclear entre Rússia, Ucrânia e Europa. Mas é importante enfatizar o seguinte: aqui em Portugal está todo mundo tranquilo, ninguém está dando bola para isso. Os noticiários é que estão criando polêmicas e tal, e o Macron é quem está tentando incentivar todos os países do bloco europeu a confrontarem a Rússia, pelas notícias que eu tenho visto e recebido. Então não há nenhuma atividade real, só basicamente fofocas, pressão psicológica, tanto que aqui em Portugal ninguém está falando de nenhum kit de sobrevivência, nem na Espanha, pelo que eu falei com o pessoal, mas é basicamente uma forma de criar pânico, baixar o gradiente cognitivo das pessoas, e as pessoas estão mais ou menos presas à matriz de controle, televisão, etc., os equivalentes ao lixo lá do Brasil, aquela TV, né, aquela TV lixo lá, tecnicamente criar pânico e insegurança. Então, assim, o que eu tenho visto é que realmente a França está encabeçando uma tentativa de criar um pânico globalizado. Por quê? O Trump tirou o apoio da Europa e deixou claro que não vai se meter nisso. O foco do Trump agora não é a Ucrânia, é Israel e Irã. Então essa é uma situação à parte em relação ao que está acontecendo aqui. E basicamente é isso. A OTAN está criando, Europa, não Estados Unidos, Europa estão criando um pânico, estão criando uma situação psíquica, onde as pessoas estão vibrando com medo, consequentemente vibrando uma energia umbralina. E obviamente isso faz com que quando essas pessoas vão dormir, acabem tendo pesadelos, acabem acessando o umbral da guerra. Então, como eu já cansei de explicar, gente, tudo no universo é energia, tudo é frequência, tudo são padrões vibracionais. Se você joga na rede nacional de um país inteiro, de um continente, a informação de guerra iminente, mostrando tropas em preparação, mostrando aviões de guerra sendo preparados, tanques de guerra, etc, etc, o que você acaba gerando? Uma informação, tá? Uma informação especificamente nessa frequência. Então as pessoas, de tanto ver essa informação visualmente pela televisão, pelos telejornais, quando elas dormem, elas estão sobre essa impregnação cognitiva. Então elas vão ter pesadelos que vão remontar à Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, até para a linha de ancestralidade familiar, que participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e dessa forma essas pessoas estão dentro da linha da colheita draconiana dentro dessa estrutura, tá? Então há quem diga que isso vai chegar até o Brasil, que não sei o quê. Então, assim, nós sabemos que a ideia é baixar o gradiente cognitivo da humanidade o máximo possível para gerar medo, pânico, insegurança e a colheita draconiana. Então, o que nós temos que ter é clareza, se afastar dos influenciadores que estão promovendo essa informação no Brasil ou na América Latina, etc., que nós já temos problemas demais, inclusive em termos de segurança pública, outras questões do Brasil e os outros países latinos, o que está alimentando essa merda que está acontecendo aqui. Volto a dizer, andei pelas ruas de Portugal aqui, Lisboa, tranquilo, não há exército, não tem polícia, tá? Então Portugal está na paz de sempre, tá? Existe uma violência urbana maior, sim, estão tendo assaltos, furtos nas ruas dos imigrantes ilegais que não têm o que comer, então estão cometendo esses latrocínios assim, roubos, essas coisas comuns. Mas de resto, gente, tá? Tudo tranquilo, tá? Então a gente tem que estar atento e volto a dizer, as coisas aqui estão tranquilas, hoje eu tenho uma conferência, conversei com várias pessoas e está tudo tranquilo. Sim, eu estou em Lisboa. E tecnicamente é isso que eu queria compartilhar, porque como eu recebi um monte de pergunta, não, aqui está tranquilo. Na verdade, assim, como foi colocado, a França é um dos maiores fabricantes e vendedores de armas do mundo, acho que depois dos Estados Unidos. Então o cara tem interesse em fomentar desgraça, medo, só que o cara não tem entendimento que se ele pisar nos calos do Putin, o Putin acaba com a França com 3 mísseis. Só existe a Rússia e a China, são os únicos 2 países do mundo que possuem hoje mísseis intercontinentais nucleares que andam a 10,
10K, 15K e 20K, ou seja, de 10, 15 e 20 vezes a velocidade do som, impossíveis de serem destruídos, detectados e derrubados. Então, na hora que a coisa acabar, esse idiota está levando à extinção da população da França e de outros países europeus que aceitarem esse jogo de poder. E eu digo mais, a turma do outro lado protege a Rússia e não a Europa. Tá? Então aí vem uma questão, todo o comando estelar dá apoio à Rússia e não à Europa, nem aos Estados Unidos. Então essa é uma coisa que pouca gente sabe. Se depender do comando plejano, Rússia. Depender do comando draconiano, Rússia. Depender do comando insectoide, Rússia. Depender do comando de Aldebaran, Rússia. Tá? Porque Rússia nunca procurou os problemas. Os problemas foram procurados por questão de dinheiro pelos Estados Unidos e agora pela França. Tá? É a OTAN que está tentando colocar mísseis de alto poder na casa, dentro da Rússia. São os dirigentes globais que estão tentando dividir a Rússia em 5 continentes menores para poder se apoderar de todas as riquezas que aquele continente possui. E o Putin sabe muito bem disso, o Putin está muito bem conectado lá em cima, então as coisas não são o que parecem. Tá? A Rússia está na sua legítima defesa territorial e do seu povo. Tá? Então, a questão é bem complexa. Tá? Eu colocaria assim, Putin tem a minha simpatia, para que vocês entendam. Tem a minha simpatia, tem dos 7 samurais, tem do Staher, tem do Conselho Micaélico. Não que eu aprove as medidas dele, mas tem a nossa simpatia porque ele está mantendo íntegra a Rússia. Tá? Isso não tem nada a ver com esquerda, direita, nem centro. Atitudes, posturas. Se vocês veem as declarações que o Putin tem feito, que não chegam no Brasil, obviamente, ele deixou sempre claro, a Rússia nunca foi inimiga de nenhum país, sempre tentou trabalhar dentro do seu processo interno, pessoal, é um país totalmente autônomo, não precisa de alimento, comida, petróleo, de ninguém, ela é autossuficiente em todos os níveis, ela exporta algumas coisas, importa outras por acordos comerciais, mas ela não precisa de ninguém no planeta. Ela é totalmente autossuficiente, com uma população de 120 milhões, com um território 5 vezes maior do que o Brasil. Entende? Então, eu acho que o Macron está, por interesses econômicos e pressão dos DGs, fazendo uma grande merda. Conselho daria para os brasileiros na Europa? Vivam bem até a hora que tiver que morrer, simples. Vivam bem, curtam a vida, não adianta fugir, vocês vão morrer, seja na Europa ou no Brasil. Certo? Então, vocês têm que começar a pensar dessa forma. E as pessoas me perguntam, pô, Rodrigo, você está indo para lá e para cá, você tem uma guerra. Foda-se, se eu tiver que morrer aqui, eu morro aqui, eu vou morrer no Brasil, em qualquer lugar. Eu estou pronto. Já fui 8 horas refém com assaltante, com uma arma na cabeça, reagi, espanquei 6 caras. E mesmo assim eu ainda fui preso e torturado por 8 horas. Tá? E estou aqui. Então, vocês têm que entender o seguinte. Isso é uma simulação. Isso aqui se testa a índole, o caráter de cada um de nós. Então, nesses momentos de dureza, nesses momentos que estão começando a se delinear aqui, é onde cada um de nós vai ser testado mais ingramamente. Sim, o Putin deixou claro, muitas vezes ele não quer uma guerra. Ele vai ser forçado a usar armamento nuclear. Isso está claro, entende? Porque se colocar o número de aviões que tem todos os países europeus, supera os da Rússia. Se colocar os tanques blindados que toda a Europa tem, supera os da Rússia. Então ele não vai ter opção a não ser meter um biscoito nuclear na cabeça de cada um. Por isso que o Putin está segurando e os caras estão forçando a barra, até a hora que não der mais. Certo? O problema aqui é a morte. Qual é o gradiente de cada um na hora do... né? Por isso que eu estou agora acelerando com os protocolos da pineal e outras coisas que eu tenho que fazer para levar o gradiente das pessoas que estão com a pineal, como se diz, endurecida, empedrada, será o nome correto, né? Então a ideia é justamente
aos alunos da Rometria que tem mentor de cura quântica, que agora vai ser cada vez mais imprescindível ter um mentor da cura quântica, infelizmente, tá? Porque efetivamente é uma conexão, uma chave. E quem perdeu, perdeu, tá? Tem casos aí, pessoas que se negativaram, começaram a fazer merda, extorquir dinheiro de pessoas com falsas terapias, fazer merda. Esses foram desconectados e não há mais conexão e não há como voltar atrás. Outra coisa importante. Na Rometria, errou uma vez, não tem uma segunda vez. Um erro, tá fora. Eu sou radical nisso. Não dou segunda chance para ninguém, tá? Eu tenho fractais de gente de lá do comando, lá de cima, que fez merda, eu cortei, não quis nem saber. Inclusive um fractal da Palanises está perdido por aí, já se fudeu. Eu dei ordem sumária de desconectar da Palanises e Sifo vai ficar aqui por resto da eternidade. Comida de reptiliano, tá? Então, não há tempo para palhaçada. Cada um está sendo medido pelo seu gradiente cognitivo, está sendo medido pelo seu padrão de energia e suas atitudes, índole. Esse é o teste, tá? Então, não adianta querer fazer curso comigo achando que está salvo. Não, não está salvo. Por quê? Porque a gente está sendo medido. Eu também sou medido. Eu também sou avaliado diariamente pela minha hierarquia, pelas hierarquias que estão ligadas aos 7 samurais, em termos de atitude e postura, tá? Então, isso que é o que pega para todos nós. A Rússia nunca vai se ajoelhar a ninguém. Essa é uma questão. Essa profecia da Fátima é manipulação da Igreja Católica, né? Isso nunca não existe. Aliás, todas as profecias da Fátima são mentiras que a igreja inventou para aumentar o fanatismo. Nada que a igreja diga é verdade. Mais de 70% da vida de Jesus Cristo é mentira, nunca existiu. Ele pegou da história dos gregos, inventou e jogou na mídia e todo mundo acredita. Não, a Umbanda não tem força para isso, porque ela virou dogmática. A questão não é Umbanda, nem o Candomblé, é que elas viraram religião. Então, a questão é encontrar, para quem gosta, uma boa Umbanda sem religião, uma Umbanda de trabalho, de estudo, de desenvolvimento interno, a mesma coisa que o Candomblé. Desenvolvimento, e não seguir simplesmente a parte ritualística. Os ataques espirituais estão se intensificando porque o Sol está tendo uma máxima explosão maior, nossos anéis Van Halen estão enfraquecidos, a barreira de frequências está se rompendo parcialmente. Então, quem tiver ouvidos que ouça, quem tiver olhos que ouça, muitos dos chamados, poucos escolhidos. Eu venho falando isso já tem algumas semanas. Então, é um momento das pessoas começarem a se interiorizar e verificar seus processos internos de conexão psíquica, mediúnica, sensorial, tá? Não adianta ter um bom professor se a gente não faz o trabalho interno, certo? Então, infelizmente, o nosso trabalho interno, nossas práticas internas. Hoje eu vou dar uma palestra sobre práticas, sobre energia, sobre ciclo de Krebs, sobre energia mitocondrial, justamente para as pessoas entenderem, porque o curso de amanhã é um curso muito especial que é sobre a Kuhomo, que é o alinhamento sistêmico de MTC, acupuntura, acoplado ao Tai Chi, Qigong e a todos os símbolos da cura quântica, para estabelecer a conexão frequencial do alinhamento energético que o corpo faz, né? Que nem a gente tem um símbolo do alinhamento sistêmico que pouca gente conhece, o abre núcleo, que me permite reconfigurar a estrutura mitocondrial do organismo para quem tem câncer. Tá? Então, assim, o que tem de informação na Rometria, e as pessoas não dão valor porque são preguiçosas, não querem estudar. Tem idiota que já fez o curso há 3 anos, chegou em janeiro, fevereiro, e ainda veio perguntar o que era o mentor da cura quântica. Entende? Então, o que essa porra dessa pessoa faz num curso meu? Ah, eu vou só porque eu gosto de energia, mas estudar não estudo, então o que adianta? Eu já cansei de falar, lá em cima, o mais idiota tem 300 pontos de coeficiente intelectual, o mais idiota. Então, a gente, com coeficiente na média de vocês, né, de 80, 85, 90, 95, nem para meba serve, do ponto de vista da hierarquia lá de cima. Então, o que acontece? O sarcófago de vocês, onde vocês têm um corpo em estado de criogenia, não identifica vocês pelo baixo coeficiente intelectual. Então, devolve vocês. E vocês ficam presos no ciclo reencarnacional eternamente. Como vamos ter um flash solar, vamos ter vários probleminhas aí, o que vai acontecer? Quem controla o simulador hoje? Os draconianos. Então vocês ficam dentro do layer dos draconianos. Quando eles
terminarem o processo, eles fecham o sistema IA deles, levam para outro planeta e levam vocês como escravos. Lembra aquela profecia de Chico Xavier, de que as pessoas de baixo calibre, baixa energia, frequência seriam transferidas para um planeta primitivo para começar do zero? Esse planeta é reptiliano. Esse planeta não tem nada a ver com a frota está cagando e andando para nós. Volto a dizer, gente, vocês são tão babacas. Vamos lá. Quando Stalin matou tantos milhões, houve intervenção? Não, a frota não fez nada. Quando Xing Ling lá matou mais de 100 milhões, a frota não fez nada. Na Primeira Guerra Mundial, a frota não fez nada. Na Segunda Guerra Mundial, a frota não fez nada. Tu acha que vai fazer agora? Acordem. Não há intervenção por parte da frota. Nunca vai haver. Porque isso aqui é uma simulação de computador. Entende? É uma simulação onde se testa a ética, conduta, caráter. A nossa morte física, biológica, num corpo avatar, não significa nada para a frota. Nunca se significou. Isso aqui é um experimento. É a mesma coisa quando tu chega nos Estados Unidos ali, que por uma questão de uma infecção, suposta infecção, queimaram mais de 1 milhão de frangos. Esse ano. Alguém fez uma intervenção em nome do 1 milhão de aves mortas, calcinadas? Não. Então esses gratiluz que ficam falando que a frota vai intervir, que não sei, tudo besteira. Tudo besteira. Então a gente tem que entender o seguinte: quando a gente sai daqui, o que a gente leva daqui? Consciência, ética, caráter, postura. É isso que é mensurado no outro plano. E é isso que o IA do teu sarcófago identifica. Aí você é reaceito, reintegrado e volta a ter a consciência estelar, ou você é rejeitado. Então essa é a questão. E agora com essa palhaçada aí dessa guerra que não é para existir, mas eles estão forçando a barra, a maior parte das pessoas do mundo místico esotérico estão entrando nessa merda aí. E volto a dizer, muitas pessoas têm bom coração, muitas pessoas aí, mesmo nos gratiluz, têm um coração bom. Só que vivem hologramas, vivem as palhaçadas que o MK Ultra inseriu dentro do processo. Entende? A questão é essa. A informação manipulada foi manipulada por vários níveis. Por exemplo, tem muitos mestres ascensionados que nunca existiram, invenção do MK Ultra. Tem muitos dogmas dentro da espiritualidade do kardecismo, influenciado pelo catolicismo, que o MK Ultra colocou. Eu já cansei de falar isso em várias palestras, em vários vídeos meus, entende? Então, a questão é essa. Hologramas um atrás do outro, mentiras uma atrás da outra. Então, dessa forma, a gente fica perdido. E esse perdido é complexo, que a gente fica preso nos hologramas da matriz de controle. Então, quando a gente faz o estudo, faz todo o trabalho interno, a gente acaba por efetivamente sair da matriz de controle e ser identificado pelos sistemas da hierarquia maior. Opa, esse aqui já aprendeu a lição, esse aqui já pode sair daqui. Quem não aprendeu a lição, os reptilianos vão levar para brincar mais alguns milhões de anos. Então é isso, gente. Estejam atentos, não se envolvam nessas energias de guerra aí, porque uma grande parte é só para gerar pânico, desespero, mas infelizmente uma grande parte da população europeia está entrando nessa frequência e vão ficar à mercê de um quadro obsessor de uma frequência umbralina correspondente à energia de guerra. Isso não é legal para ninguém, tá? Então tentem sair dessa energia, não se envolver com isso, aproveitem a vida e os brasileiros ou outros estrangeiros que moram na Europa, vivam da melhor forma possível enquanto vocês podem, enquanto a gente está vivo, né, aproveitando a melhor forma, não se envolvam com a matriz e na melhor forma sejam felizes, curtam a vida, aproveitem e entregamos ao plano maior que tiver que acontecer, aconteça. Infelizmente a imbecilidade humana geralmente prevalece e não o bom senso. Então, infelizmente, a gente é governado por um monte de pessoas que não têm bom senso e por dirigentes globais que estão cumprindo ordens determinadas pelos Dracos e pelos Chopaz com a ordem de colheita. Então, infelizmente, as coisas da Agenda 2025
que era 20/30, estão se precipitando. Isso não é bom para a gente, mas infelizmente estamos aqui para viver a experiência. Quem tiver um bom gradiente, ascensiona. Quem não tiver, vai ficar aqui, certo? Então, as práticas internas, os protocolos da arrometria são cada vez mais importantes. A leitura dos livros da arrometria vai ajudar a vocês a ir para um nível de consciência superior. E eu, assim que eu puder, vou entregar já o vídeo do protocolo da pineal para Eliana fazer subir na rede, ok? Então, boa sorte para todo mundo e cuidem-se.